Está entrando no ar o podcast com o pastor Nélio Assis e convidados. Aleluia, graças a Deus. Povo de Deus, muito boa noite, muito boa noite. Estamos iniciando mais um podcast com o pastor Nélio Assis e convidado. E hoje temos aqui um convidado muito, mais que muito especial e eu tenho certeza que vocês vão amar. Um homem de Deus que tem uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai trazer um ensinamento muito bom para você, pode ter certeza disso. Mas antes, você que já está chegando aí, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, tá? Enquanto esse louvor que está entrando agora no seu coração para edificar a sua vida. Voltamos já já. Pode até tentar me parar com calúnias e difamações, mas eu não vou parar, não vou parar de caminhar. São lutas, desafio e aflição, tentando impedir minhas orações, mas eu não vou parar, não vou parar de te buscar. É porque eu creio na palavra do meu Salvador, que morreu em meu lugar. Sua vida entregar. É porque eu creio na palavra, por isso eu não desisto. Vou lutar até o fim, porque eu creio no Senhor. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim, dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim, dentro de mim.
Graças a Deus. Gente, é maravilhoso louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E como vocês sabem, eu costumo iniciar essa live com uma oração. E hoje eu vou pedir o nosso apóstolo, Márcio André, que vai estar, o meu convidado, vai estar fazendo essa oração, iniciando. E vocês sabem que no finalzinho também nós estaremos orando pela vida de vocês, da sua família. E eu tenho a certeza que hoje, você que ainda não foi impactado com as nossas lives, tenha certeza que hoje vocês vão. Tenha certeza disso. Graça e paz, meu pastor, meu apóstolo, meu líder. Falei 3 vezes, hein? Apóstolo Márcio André. Ele falou que esse nome é bonito, né? Passa para ele, meu, por favor. Libera para ele aí, cadê ele? Até minha sonoplasta, que é minha amada esposa, está emocionada com a sua presença hoje aqui. Queridos, boa noite, a graça e a paz. É um privilégio estar aqui com ele, com a sua esposa, nesse podcast tão bonito, né? Tão bênção. Que bom estar com vocês aqui. Vamos orar primeiro, né? Sim. Acima de tudo, vamos primeiro orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio maravilhoso que é estar na Tua presença, que é estar aqui, Pai, onde a Tua palavra, Pai, está sendo transmitida, ó Deus, através das ondas, Senhor, desse podcast, através, Senhor, dos celulares, dos computadores, das TVs. Senhor, que cada pessoa, Pai, seja alcançada pelo Teu poder, que a Tua palavra seja real nas vidas, e que cada um seja tocado pelo Teu tão profundo amor. Abençoa, Senhor, as vidas, Pai, que ouvirão, Pai, tudo que vai ser dito aqui hoje. Entra em cada casa, manifesta o Teu poder, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, apóstolo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Me falaram para mim que foi um milagre receber o senhor aqui. Vê aí, meu irmão, são dois microfones. Aleluia. Então aumenta um pouquinho o outro. Eu estou falando em um. Isso, o 4 é o dele. Glória a Deus. Glória a Aumentou? Deus. Glória a Deus. Aumentou? Aleluia. Estão me Não? ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Ó, tá assim. Tá saindo. Tá saindo sim. Tá saindo sim. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Aumentou. Então aumentou foi o meu, eu acho. Glória a Deus. Glória, glória. Aumenta outro um pouquinho também. Glória, glória, aleluia. Tem que chegar mais perto aqui, ó. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos tentar fechar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Amém. Bom, não é privilégio, não é milagre, não. É que assim, a minha vida é muito corrida. Hoje mesmo, para estar aqui, eu cancelei uma reunião que eu tenho toda terça-feira com uma célula minha e fiz isso aqui para poder estar aqui com você, conhecer, né, os pastores, o povo que caminha com você e dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, conhecer todo esse povo lindo que acompanha o teu podcast e acompanha aqui o teu trabalho. Foi bem referendado e que Deus possa estar nos usando para falar com você nessa noite. Tá bom, meu querido? Amém. Meu apóstolo, fique bem à vontade. A casa pertence ao nosso Deus. Que Amém. Se pertence ao nosso Deus, pertence ao Senhor também. Amém. Graças a Deus. Né? E eu quero só iniciar, como eu sempre faço aqui, perguntar assim, quem é o Márcio André? Bom, o Márcio André é um servo do Senhor, sou um ex-nada. O que é um ex-nada? Eu nasci no Evangelho, eu tenho 56 anos de idade, 56 anos servindo ao Senhor, me batizei com 12 anos de idade, fui consagrado pastor aos 20 anos de idade, ou seja, já tenho 36 anos como pastor evangélico. Sou servo do Senhor, pela graça do Senhor, fui ungido apóstolo. O que é apóstolo? Tem tanta gente hoje que tem dificuldade com essa palavra e ela é uma palavra bíblica. Apóstolo é pastor de pastores.
Aí as pessoas não têm dificuldade com a outra palavra que não é bíblica. Missionário. Me mostra a palavra missionário na Bíblia. Não tem. E apóstolo nada mais é do que um missionário. É aquele que vai para fundar um trabalho, é aquele que vai para começar uma obra e ali ele envia líderes. Esses líderes são o quê? Pastores e presbíteros. Porque na verdade a palavra bispo, presbítero e pastor, no grego é a mesma palavra. Então, presbítero seria pastor local, pastor é apacentador e bispo é aquele que cuida de líderes. E o apóstolo é aquele que unge, aquele que começa, é aquele que institui um trabalho. Mas eu sou pastor. Sou pastor, como eu já te falei, há 36 anos, pastorei uma igreja local e cuido de pastores. Já desde os 25 anos de idade que eu sou pastor de pastores. Na igreja que eu fazia parte no passado, essa função é chamada de ministro do Evangelho. Eu fui ungido ministro do Evangelho, ou seja, para cuidar de pastores com 25 anos de idade. E de lá para cá, nunca deixei de cuidar, tanto de igreja quanto de pastores. Já tenho cuidado de mais de 100 pastores no correr da minha caminhada. Hoje são em torno de 30. E assim, não é uma coisa denominacional. Eu cuido de pastores da Assembleia de Deus, da Batista, da Congregacional, da Presbiteriana, da Wesleyana e muitos da Visão Celular no modelo dos 12. Então esse as pessoas às vezes confundem bastante, né? A esse respeito. E eu sei que hoje, apóstolo, eu conheci o senhor através de um amigo que eu considero um irmão, né? Que é o Sinésio. E ele já vem falando do senhor para mim já praticamente uns 3 anos. Levou isso tudo para me conhecer. É porque assim, né, eu estava numa pegada de trabalho muito grande. E eu falava para ele, e ele às vezes esquecia de me dizer as datas. Hoje não, hoje eu já sei de cabeça, né? E já eu mesmo ali me autoconvido. E além disso, levo mais um grupo junto comigo para aprender com o senhor, né? Nós temos uma reunião, já quero até deixar aqui um convite para você, uma reunião de pastores toda segunda-feira. Só guardar 2 patinhos na lagoa. Segunda-feira, ali na Alameda Esmeralda, número 21. A Alameda Esmeralda 21 fica ao lado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no bairro de Jardim Primavera, bem na margem da rodovia Washington Luiz. Tá? Alameda Esmeralda 21, ao lado da Prefeitura de Duque de Caxias, bairro Jardim Primavera. A igreja é grudada mesmo na Prefeitura. Tá? E é toda segunda às 7h30 da noite. Nós temos um coquetel, é servido uma parte social, né? Tem um lanche. E às 8 horas começa uma parte devocional, com adoração ao Senhor, palavra e a ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor? Porque pastor esqueceu de uma coisa. Pastor esqueceu que ele é ovelha. As pessoas são tão, desligadas, eu vou usar esse termo, porque a Bíblia fala que Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Ele assentado no trono, ele é Cordeiro. Aí eu fico vendo um pastor que tem dificuldade de ser chamado de ovelha. Eu sou ovelha. O senhor é ovelha? Sim, eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Porque o pior erro que alguém pode cometer na vida é deixar de ser ovelha, é deixar de ter uma pessoa que põe o dedo no nariz dele. Só há um pastor, um. Ele se chama Jesus Cristo. A Bíblia é clara, ele fala assim, eu sou o bom pastor. Se ele é o substantivo, único, não é plural, eu não sou 1, 2, eu não sou os, não, é o bom pastor, não há 2 pastores, é um só. Então, essa é a lógica. Ele permite que nós sejamos chamados pastores no ministério quíntuplo, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porém é claro que ele é o bom pastor. Então são pastores debaixo de pastores, debaixo de pastores. Eu tenho um pastor, eu tenho orgulho de dizer que eu sou ovelha de um pastor chamado Renê de Araújo Terranova, e
eu cuido de pastores. Então, nessa reunião, é uma reunião de pastores e líderes, né? O que são líderes? Você pode chamar do nome que você quiser. Pastor, bispo, apóstolo, ministro, missionário, serafim, querubim, arcanjo, presbítero, diácono, como você quiser. São líderes de igreja que estão lá. É uma reunião para isso. E aí nós celebramos a ceia do Senhor e trazemos uma palavra. Você já esteve lá conosco umas 3, 4 vezes? 3 vezes. 3 vezes. E é uma palavra voltada à liderança, é uma palavra para alimentar esse líder, porque olha só como é a vida de pastor. Pastor, ele ora para ministrar pelos outros, lê a Bíblia para pregar para os outros. Que legal. E que hora que ele se alimenta? Que hora que ele é cuidado? Ah, não, quem cuida de mim é Deus. Isso me lembra quando o apóstolo São Paulo, ele escreve e ele diz assim, que ouvi dizer que entre vós há contendas, e até é bom que haja, mas ouvi dizer que há alguns entre vós que dizem eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Você sabe desses 4 grupos qual era o pior? O de Cristo. Porque aquele que diz assim, ninguém é bom o bastante para me discipular. Só Deus acima de mim. Olha, o nome disso é soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então, nós temos que ter um pastor. Toda pessoa tem que ter um pastor. Tem que ter aquela pessoa que vai colocar o dedo no seu nariz, vai puxar a sua orelha, que vai te confrontar quando for necessário, que vai te alimentar à luz da Bíblia, que vai botar a mão na sua cabeça e orar por você. Claro que você não pode sair escolhendo pastor a revelia. Ah, fulano é pastor. Eu conheci uma dupla de pastores, grandes amigos meus. Um deles já está até com o Senhor. E eles falavam assim, não, eu sou o pastor dele. Aí o outro falou, não, e eu sou o pastor dele. Eu falei, então... Eu vi uma coisa parecida com isso. Eu falei, quem é a ovelha aí? Eu conheço igrejas, vocês me desculpem a franqueza, que tem 18 pessoas. 18 pessoas. Aí tem um bispo, uma bispa, 4 pastores, 5 diáconos, 3 presbíteros, e eu pergunto, e quem é a ovelha? Quem é o membro? Quem é o membro? Todo mundo quer ser cacique, todo mundo quer ter título. E o maior título da Bíblia, ninguém quer ter. Eu vou falar aqui, não contem para as grandes denominações. O maior título da Bíblia, eu nunca vi ninguém querer ser ungido. Sabe o que é? Jesus disse assim, aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos. Eu nunca vi ninguém ser ungido servo. Eu já vi gente ser ungido pastor, bispo, arcanjo, querubim, serafim, diácono, presbítero, evangelista, missionário, sei lá o quê. Servo ninguém unge. E Jesus falou, ele é o maior de todos. Ovelha ninguém unge. Quando todos nós temos que ser ovelhas. Então eu sou ovelha do apóstolo René Terra Nova. Ele me deu um título de apóstolo e eu costumo dizer para a minha igreja eu sou pastor, fora da igreja eu sou apóstolo para pastores. Mas eu continuo sendo um pastor de ovelha, que cuida de ovelha. Desde os meus 20 anos, quando eu assumi uma igreja lá em Petrópolis, no bairro de Humberto Rovigatti. Foi a minha primeira igreja. Depois fui para uma igreja chamada Atílio Marotti, outro bairro lá. Aí vim pastorear no bairro da Figueira, em Duque de Caxias. E dali continuamos na Figueira, Capivari, Jardim Primavera, sempre cuidando de gente. Tem muitas pessoas, né? Não vou nem dizer pastores. Tem muitas pessoas que elas dizem assim, né? Eu estudo o tempo inteiro. Eu sempre, quando não estou dentro da igreja ministrando, eu estou em casa estudando. Quer dizer, ela estuda com quem? Sozinha? Quem é que orienta ela a respeito? Porque quando uma pessoa ela estuda, ela tem que fazer uma prova. Se ela estudou para quê? Geralmente, quando você estuda, você tem que aprovar. Tem que ser aprovado. Aí entra essa questão que o senhor falou aí, pastor de si mesmo. Mas não é nem a questão do estudo, não é nem a questão do estudo.
foi Paulo que ouviu isso uma vez, de uma pessoa dizendo assim, Paulo, muitas letras te fazem delirar. A gente tem que tomar cuidado. Porque não é só a questão de estudo, é a questão de ter uma pessoa com quem você vai olhar no lado, olhar de frente para essa pessoa. Jesus, ele esteve na terra, presta atenção. Jesus viveu 33 anos e meio. Desenvolveu seu ministério em 3 anos e meio. Em 33 anos e meio, Jesus não fundou nenhuma igreja. Em 33 anos e meio, Jesus não abriu nenhuma escola dominical. Em 33 anos e meio, Jesus não fez nenhuma banda. Jesus não fundou nenhuma escola. Jesus não fez nenhum partido político. Durante 33 anos e meio, tudo que Jesus fez foi ganhar almas e fazer discípulos. Vou falar de novo. Ganhar almas e fazer discípulos. Você sabe o que é discipulado? Discipulado, o nome já diz, é discípulo ao lado. É andar ao lado de uma pessoa que põe o dedo na minha cara. Ah, não, eu estou lendo aqui um livro. Aí eu tenho uma biblioteca que tem mais de 1000 volumes. Eu escolho o que eu quero ler. Ah, hoje eu vou ler Spurgeon. Amanhã eu vou ler o René Terranova. Depois de amanhã eu vou ler César Castellanos e tal. Quem é que olha na minha cara, ouve a minha confissão? Porque se você diz que não peca, eu já vou te dizer que você é mentiroso. Ou Jesus voltou e eu nem sabia. Já está pecando. Vida. A Bíblia diz, e todos pecados e destituídos estamos na glória de Deus. A Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então, eu preciso ter um pastor, um ser humano, em quem eu veja Deus na vida dele, quem eu veja unção sobre ele. E mais do que isso, ele tem o direito de me confrontar. A Bíblia narra, eu tenho uma ministração que eu mando todo dia de manhã, é um alimento diário para quem é meu discípulo, quem é minha ovelha, recebe um alimento diário. E eu estudo a Bíblia versículo por versículo com os meus discípulos. Nós estamos estudando agora o 2º livro dos Reis. Alguns dias atrás eu estava lendo o texto da mulher sulamita com relação ao profeta Eliseu. Aquela mulher era uma mulher liberal. Como assim liberal? Ela alimentava as pessoas. E ela deu pão a Eliseu. Até ali morreu Maria. E ele sempre passava ali e comia pão. Aí ela chega para o marido dela e fala assim, vejo que este, que sempre passa por nós, é santo homem de Deus. Então vamos lá. A partir dali ela elege Eliseu como seu pastor. Não é que ela assim, ele chegou, entregou uma profecia, deu 3 reboladas, eis que cantos, eis que levas e tal, e pá. Não. Ó, gente, você me perdoe. Eu vou falar uma coisa aqui, pode ser que nunca mais você me convide aqui no seu podcast, as pessoas viram haters meu. Eu tenho 56 anos, fui nascido e criado numa igreja. Eu nunca fui para um baile de carnaval. Eu nunca entrei num prostíbulo. Eu não sei se casa de luz vermelha tem luz vermelha. Eu nunca usei drogas, tá? Eu não sou e nunca fui ímpio. Fui criado na igreja. Fui batizado por um homem chamado Davi Gomes. Foi o maior pastor batista que já pisou nessa terra, no Rio de Janeiro. Quem é batista sabe quem é Davi Gomes. Saí da igreja batista porque fui batizado no Espírito Santo. E isso naquele tempo era um crime. É verdade. Virei metodista wesleyano. Fui criado na igreja metodista wesleyana. Fui convidado a sair da wesleyana por causa da visão celular. E pastorei na visão celular. Vou falar uma coisa pra você. Eu conheço muita gente que diz que é profeta. Olha, o que eu conheço de gente que diz que é profeta é muita gente. Tá vendo esses dedos aqui? Eu conto neles os profetas que eu conheço. Ué, e os outros? Infelizmente não são. São pessoas que têm um poder dedutivo muito grande, uma intuição muito grande. São pessoas que não ligam a alma e até, pasmem, pessoas que têm espírito de adivinhação. Eu já peguei profeta que eu falei assim para eles, eu posso orar por você? Ah, pode. E caíram endemoniados. Então, eu tenho muito cuidado com isso.
Ah, eu vejo, fulano é profeta. Deixa eu ver. Fulano é pastor, deixa eu ver. Aquela mulher, ela viu o testemunho de Eliseu no dia a dia. Depois é que ela falou, é santo homem de Deus. Eu pastoreio. Ué, já vou te... Desculpa, você me pediu a parte. Eu pastoreio no mesmo lugar. No mesmo lugar. Desde 1996. Eu cheguei no bairro Figueira, Jardim Primavera, em 1996. Fazem 21 anos. Só ali naquele reduto. Só naquele lugar. Todo mundo ali me conhece. Todos me conhecem. Todos sabem quem é o apóstolo Márcio. Eu tenho defeitos. Você sabe qual é o meu defeito? Todo mundo fala, você pode, eu te desafio a ir lá e procurar saber quem é o apóstolo Márcio. E eles vão te dizer. É um homem duro, é um homem firme, às vezes até grosso. Esse é o meu maior defeito. Conversa comigo não costuma fazer curva. Então, eu falo o que tem que falar. Agora, marido de uma só mulher, nunca envolvido em problema financeiro nem de vício. Eu sei quem eu sou e eu sei o meu testemunho. Então, querido, você precisa de um pastor. Mas esse pastor precisa te dar testemunho antes de ser seu pastor. Veja o fruto. Uma árvore é conhecida pelo fruto. Desculpa. Não, fique à vontade, como eu falei. O que acontece? A Bíblia nos ensina, inclusive eu já preguei até justamente sobre quando Jesus chegou perto do jovem de Gadareno, o próprio Espírito que habitava naquele jovem se prostrou diante de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus não falou nada. Só pôs os pés naquele lugar. O mundo espiritual existe. Então, a vida do homem de Deus tem que ser justamente o que o Senhor falou, em cima do seu testemunho, do que você representa para a sociedade. A minha pergunta para o senhor, nesse momento, é a seguinte forma. Eu tenho um zelo muito grande e uma preocupação muito grande de cuidar das pessoas. De cuidar das pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas se você não cuida de você? Você tem que arrumar a sua casa, tem que estar com a sua casa em ordem para poder dar subsídio para as pessoas, em todos os aspectos. Então, a minha pergunta para o senhor é, como pode um pastor que não está com a sua vida alicerçada, principalmente espiritual, com Deus, cuidar de pessoas e ajudar pessoas? Vamos lá, eu conversei com você faz uma semana atrás, acho que faz uma semana. 2 semanas. 2 semanas atrás. Quando eu era menino... Não, perdão, uma semana, foi segunda-feira passada. Quando eu era menino, eu morava numa rua, eu sou petropolitano, eu morava no bairro de Bom Sucesso, lá em Petrópolis, vizinho a Nogueira, e eu morava numa ruazinha que tinha uns 400 metros de comprimento, 600 metros de comprimento, mais ou menos. E era uma casa de um lado do outro e, por no final, uma casa fechando, uma rua sem saída. Nessa rua... Eu já sei que o senhor vai falar, olha, presta bem atenção do que ele vai falar, para depois você que está aí me ouvindo, que tem muitos pastores que são meus amigos, que estão me assistindo juntamente com o apóstolo, não venha se escandalizar. Eu já ouvi e isso é forte. Por favor, meu apóstolo. Na rua de 400 metros. Isso é um testemunho, sim, tá? sim, sim. Isso é um testemunho. Você pode ir lá. O nome do lugar é Vila Epitácio. Tá? Pode ir lá. Para o senhor ver como é que eu guardo as coisas que nós conversamos, hein? E o que eu ouço do senhor. Nessa rua tinha três barraquinhas que vendia cachaça e ovo colorido. Uma delas pertencia ao meu irmão. Vendia cachaça e ovo colorido. Meu irmão era pintor de parede. E aí, para ele ganhar um dinheirinho extra, ele conversando com meu pai montou uma barraquinha, ele vendia de 4 horas da tarde em diante e final de semana ele vendia cachaça e ovo colorido. Tudo bem. Passou, eu cresci, saí dessa rua, vim embora para o Rio, vim trabalhar aqui. Há coisa de uns 2 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, uns 3, não chega a 4 anos. Morreu um parente meu e eu fui lá, né, aquele negócio de velório, reúne a família,
E a gente estava ali em Itaipava. E eu cheguei muito cedo para o sepultamento, eu peguei um discípulo que estava comigo, falei, quer conhecer um lugar? Ele falou, quero. Eu falei, vou te levar na rua que eu nasci. E a gente foi lá. E eu fui na rua com ele, do início ao final da rua. Tinha 3 igrejas na rua. 3 igrejas. Com 400 metros. E a rua com 400 metros tem 3 igrejinhas. Presta atenção. Aí alguém fala assim, que bom, né, apóstolo? Eu falo, que coisa horrível. Sabe por quê? Quando eu era menino, existiam 3 tipos de igreja. 3 tipos de igreja. Existiam os pentecostais, existiam os tradicionais e os neopentecostais. Os pentecostais eram conhecidos como o pessoal do pandeiro, que a mulher não podia usar calça comprida, não podia cortar cabelo, cantava hino da harpa cristã e corinho de fogo. Os tradicionais eram aqueles que cantavam hino de coral e do cantor cristão, mas as mulheres podiam usar calça comprida e cortar o cabelo. E os jovens podiam jogar bola. Os neopentecostais, eles já tinham guitarra, bateria, cantava muito corinho, músicas mais avançadas, as mulheres podiam usar calça comprida, usar cabelo, mas também criam nos dons do Espírito Santo. Ou seja, quando uma pessoa saía de uma igreja e ia para outra, ele ia para um novo estilo de vida, era radical, era uma mudança radical. Eu sei porque eu fui criado dentro de uma igreja tradicional e fui para uma igreja pentecostal. Era totalmente diferente, as músicas diferentes, o comportamento diferente, a fala diferente, o cumprimento era diferente. A gente antes falava, oi, tudo bem? Depois passamos a falar, paz do Senhor. Aí na outra igreja dizia graça e paz. Até isso é diferente. Hoje, a pessoa sai de uma igreja e vai para outra. O que muda? A placa. A música é diferente, o comportamento a música é igual, o comportamento é igual, o pastor é tudo igual. Por quê? Olha o problema. Muitas pessoas são chamadas, muitos, mas poucos são escolhidos. Seriam ótimos líderes de jovens, ótimos líderes de casais, ótimos diáconos, mas aí ele se rebela contra o seu pastor, e aí ele não vai fazer outra, ele não vai para outra igreja, não, ele vai com aquela, ele tem a síndrome de Absalão. Já ouviu falar da síndrome de Absalão? Não? Eu vi já. Ele vai, abre um salão e monta uma igreja. E aí você vai vendo um monte de pastor por aí. E me perdoe a franqueza, você quer saber quando é que você conhece um pastor? A Bíblia diz. A Bíblia diz. E como que se conhece um pastor? Na hora que vem o lobo e o urso. Lobo e urso na Bíblia, gente, é demônio. É um mundo espiritual. O mundo espiritual existe. E tem gente que brinca com o mundo espiritual. Ele fala assim, eu sou pastor. Membros. O mundo espiritual tem hierarquia, tá? Hierarquia. A Bíblia fala, demônios, principados, potestades, dominadores. Assim como existem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Vamos lá. Membros guerreiam contra demônios. Pastores, líderes, principados. Pastor de pastor, potestades. E ainda tem os dominadores. Quando você se abroga a ser pastor, você não recebeu uma honra, não. Você recebeu mais guerra. Você aumentou o seu nível de batalha espiritual. Você é forte, hein? E o pior de tudo, muitas vezes sem cobertura. Muitas vezes sem cobertura nenhuma. Presta atenção, quantas vezes você foi orar por um casal que estava em guerra? E você saiu de casa, estava tudo bem, quando chegou em casa tinha uma outra guerra. Por quê? Porque aquele espírito que você foi lá mexer, que não era uma guerra sua, falou, então tá bom, eu vou te pegar na curva. Você colocou um alvo nas suas costas. E aí tem o pior de tudo. A Bíblia diz que quando Deus chama, Deus capacita. Agora, se você se chamou, eu sinto muito te dizer, capacite-se, vire-se. Poxa, o senhor parece um pouco arrogante. Então, o senhor é pastor? Eu vou te contar uma coisa. Eu queria não ser. Sabe qual era o meu sonho de infância? Era ser juiz. Juiz de direito. Hoje o meu filho mais velho está realizando meu sonho, está formando em direito e vai ser juiz. Eu queria ser juiz. Deus, com 14 anos, ele me separou para o ministério. Aliás, desde o ventre da minha mãe,
os profetas que oravam por ela, ela contava, diziam que eu ia ser pastor. Eu estudava numa escola que tinha 600 alunos. Sabe qual era o meu apelido? Quando eu tinha 8 anos de idade? Pastor. Eu fui trabalhar numa empresa, eu sou marceneiro de ofício. Eu trabalhava com marcenaria. Até os 18 anos eu fui marceneiro. Fazia móveis, fazia tudo isso. E nessa empresa, uma serraria imensa que tinha em Petrópolis, eu era o pastor. Todo lugar que eu fui, eu era pastor. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não é fácil ser pastor. Não é fácil. Mas eu te garanto uma coisa que não é. Não é um título, não é um privilégio. E igreja não é um negócio. Igreja não é uma coisa para acrescentar renda de ninguém. E é por isso que hoje a gente vê tanto escândalo. Tanta gente que está num momento difícil. A gente está vivendo, 2 Timóteo capítulo 3, que as pessoas se cercam de pastores segundo sua própria doutrina, segundo seu próprio pecado. Aí você me faz essa pergunta, como é que pode uma pessoa que não tem? É simples. Aí eu estou lá estudando. Há algum tempo atrás, um pastor, até amigo, uma pessoa que eu cuidei dele muito tempo, aí ele saiu da cobertura, porque eu não obrigo ninguém a ficar comigo. Pelo contrário, às vezes eu convido a pessoa a não ficar. E ele veio falar comigo de um problema que ele estava. Só que ele é bom de Bíblia, aquele cara, muito bom de Bíblia. Gosto dele. E ele veio começar a debater, não, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. E eu fiquei olhando para ele e falei assim, vem cá, tu está querendo usar a Bíblia para justificar o teu pecado? Você está errado. Acontece. Para de querer usar a Bíblia para justificar o teu pecado. Tá? Você vai achar base bíblica para tudo que você quiser, mas você conhece a verdade, você sabe. E eu botei o dedo na Bíblia e falei assim, você sabe que se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Com título de pastor e tudo. Então, o título de pastor não salva ninguém. Já aconteceu isso comigo, eu já fiz isso. Então, voltou a falar comigo agora, tem umas 3 semanas que ele voltou a falar comigo. Ficou uns 5 anos sem falar comigo. É muito sério, tá? Ser pastor significa entrar no mundo espiritual por alguém. Cobrir vidas. Comprar guerras que não são suas. Então, avalie-se. Avalie-se. Tá? Tem tanta coisa que o homem pode fazer para ganhar dinheiro. Ser pastor não é bem esse caso. Apóstolo, o que acontece hoje no mundo espiritual, muitas pessoas, elas não conseguem distinguir, elas não conseguem enxergar. Muitas das vezes, aí as pessoas falam assim, estou passando por um processo. E não entende que a vida espiritual dela está sendo afrontada. É verdade. Processo, querido, ele dura o tempo necessário para aprendizado. Quanto mais eu demoro a aprender, quanto mais eu demoro a me submeter, mais vai demorar o meu processo, usando essa palavra que você citou aí. Deus, toda obra de Deus tem começo, meio e continuidade. Não tem meio, não tem fim. Não tem fim. Sempre vai ter continuidade. Sempre vai ter continuidade. Inclusive, quando a gente vai para a glória, lá não é fim. De jeito É o nenhum, início de tudo. É eternidade. Porém, nós temos que ter consciência. A Bíblia diz assim, nunca diga que você está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Verdade. A Bíblia, pelo contrário, diz assim, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Se queixa dos seus próprios pecados. Então, o teu processo, muitas vezes, ele existe. Por quê? Porque você não pede uma ajuda. E por que eu não peço uma ajuda? Porque é difícil me submeter. É difícil abaixar a cabeça. É difícil receber confronto. Receber confronto não é fácil. E toda pessoa... O Hélio, gente, ele veio falar comigo e me pedir, o senhor quer ser meu pastor? Eu falei, dura coisa pedir isso. Falei para ele ir para casa, orar, conversar com 2 pessoas, com Deus e com a esposa dele. Que são as 2 pessoas que tem que dar pitaco na vida dele. Depois voltar para conversar comigo. Porque vai chegar uma hora, se ele for minha ovelha, que eu vou confrontar ele. E normalmente nessa hora muito pastor corre. Por quê? Porque pastor gosta de confrontar, mas não gosta de ser confrontado. Verdade. Eu louvo a Deus, volto a dizer pelo meu pastor, quantas vezes aquele homem botou o dedo no meu nariz,
a ponto de dizer assim, cala a boca, quem vai falar agora sou eu. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu vejo Deus na vida dele. Então, vale a pena ter um pastor. Eu quero deixar uma palavra, estamos quase caminhando para o final, mas eu quero deixar uma palavra para você, que segue aqui o programa do Hélio. Seja ovelha. Eu não estou dizendo para você fechar a sua igreja, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo para você abrir mão do seu título, também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que toda pessoa precisa de um pastor. Toda pessoa precisa de um pastor. E principalmente, pastor precisa de pastor. E aí eu te pergunto, quem é o seu pastor? Por que essa pessoa é seu pastor? Qual fruto você viu nele? Ah, o meu pastor é o pastor da internet, é o pastor da televisão. Não. O meu pastor, ele já foi na minha casa. O meu pastor conhece os meus filhos. O meu pastor sabe o meu nome, o meu endereço, o meu CPF. O meu pastor recebe o meu dízimo. Tá? Porque pastor tem que ser dizimista. Eu ouço o pastor dizer assim, não, a minha vida é dízimo, então me desculpe, você é ladrão. Porque a Bíblia é clara, aquele que não é dizimista é ladrão. Eu entrego na minha igreja, você não pode entregar onde você tira. Pensa comigo, olha que coisa ilógica. Você pastoreia uma igreja, aí você tem que pagar uma conta de luz e tem que entregar o seu dízimo. Aí você ganha lá R$1.000, R$2.000, vamos botar assim. E a sua conta de luz é 150. Aí tu vai, faz o culto e entrega o seu dízimo na sua igreja. R$200. Olha que lindo. Aí chega no final do culto, você vai lá, abre a caixinha da oferta e pega os R$200 que você entregou de dízimo e paga a tua conta de luz. Ué, entregar, gente, é entregar. Não posso mais botar a mão naquele dia nunca mais volta pra mim. Não, mas é que eu peguei e tal. Irmão, então você não entregou. Por favor. Ah, mas a igreja, é que a minha igreja precisa. Eu não entrego o dízimo que meu pastor precisa. Aliás, ele não precisa. Eu louvo a Deus, meu pastor é rico. Ele não precisa. Eu entrego porque eu cumpro princípio. O princípio é bíblico. Então eu tenho um pastor. Eu sou dizimista. Ele me confronta. Ele conhece minha família. Sou amigo de muitos pastores famosíssimos. Pelo contrário, outro dia a gente conta aqui qual é a minha linha ministerial, que é cuidar do casamento de pessoas que passaram por um problema sério. E nessa linha eu já cuidei de gente muito famosa, gente que tu vê na internet quase todo dia, vê na televisão. Mas eles são meus amigos, eu respeito eles e eles me respeitam. Pastor, eu só tenho um, tá? Então, vale a pena ter pastor. Inclusive a Cláudia Andrade até falou aqui, Claudinha, que ela é a nossa assídua, desde quando nós fundamos a AMBTV, ela segue o pastor Nélio Assis e toda a equipe da AMBTV. Aí a Cláudia falou aqui que com certeza nós temos que, deixa eu só finalizar aqui, que meu celular virou, o que ela está falando aqui? Cadê? Volta aqui, Cláudia. Deixa eu ver o que tu mandou aqui. Meu celular bugou agora. Com certeza, a vida é um processo, ainda mais quando aceitamos Jesus. Baixa a glória, que palavra forte. Muito obrigado. Então, ela se refere ao processo, né? Que vive um processo. Todo mundo vive um processo, mas o processo, para mim, ele tem fim. Quando você realmente, como o apóstolo falou, quando você realmente se identifica com o que está passando. Quando você aprende a lição. Todo processo, na verdade, é que você usou a palavra processo. Eu prefiro falar de ensino. Ensino. Você entra na escola. Vamos lembrar aquela época lá da primeira série, segunda série, terceira série. Hoje os números mudaram, né? Eu sou da época da primeira série, que até a oitava série aí tinha o segundo grau. Eu estudei o SPB, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Eu sou meio velhinho. Mas vamos lá. Se você estuda o ano todo, mas não passa na prova final, sabe o que significa? Que no outro ano você tem que fazer tudo outra vez. O problema de muita gente que o tal processo é grande, é
Porque ele não aprende a lição. Quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu evoluo. Ah, mas aí vem outro processo. Sim, a gente tem que estar em constante crescimento. A gente tem que estar crescendo. Sim, verdade. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor daqui a pouco a respeito do dia 1º. Tem um dia 1º aí, né? Sempre, todo ano tem um dia 1º para o senhor, que esse dia 1º é muito especial, não é isso? Ah, você está falando do 1º de maio? Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá. mas você que está nos assistindo, daqui para esse mês agora de julho, vou estar passando nos próximos programas para vocês um projeto que a gente está finalizando com o grupo de pastores que me acompanha, que está sempre ajudando em oração todas as famílias, todas as pessoas. Nós criamos um projeto chamado Zap Vida. Nós estamos nos preparando para alcançar todos os contatos de todas as pessoas que nos acompanham, que está sempre conosco. Então vamos estar passando aqui o contato para vocês de um número novo que eu vou estar adquirindo, tá? Para colocar no Zap Vida, aonde nós oramos. Temos pastores que oram todos os dias da semana, um de manhã, uma tarde e uma noite. E eu oro todos os dias, tá? Então se chama Zap Vida. Você que quer participar, depois você deixa o seu contato aqui na nossa emissora, pelo nosso contato que a gente vai estar passando para vocês. Então, esse projeto é um projeto que Deus tocou no meu coração e no coração dos pastores, a qual Deus colocou, né, ao meu lado, para poder estar somando com as pessoas que necessitam de oração. Eu também preciso de oração, então por isso que eu já estou procurando um apóstolo para estar orando pela minha vida. Tem um pastor Evandro que ora pela minha vida, a minha esposa que ora pela minha vida. Então, entenda uma coisa, todos nós precisamos de oração. Amém? Meu apóstolo, vamos falar agora sobre... Só um minutinho, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Então, Já sim. que você quer oração, presta atenção. Eu tenho um canal no YouTube, Márcio André 12 Oficial. Márcio André 12 Oficial no YouTube. Entra lá, se inscreve. Nós estamos num período de 90 dias de oração. Vai terminar no dia 4 de agosto, se não me engano, acho que é 4 de agosto. Era para terminar no dia 1º de agosto, mas aí eu vou estar num propósito na montanha. E aí eu vou esperar voltar para fazer culto de encerramento. Todos os dias, de 11 a 11h30 da noite, nós estamos orando por você. É só entrar lá. Você entra, Márcio André 12 Oficial, se inscreve no canal, divulga o canal e clica no sininho, que toda vez que a gente entrar para orar, você vai receber a notificação. Lá nesse canal tem estudos bíblicos, nesse canal tem todas as lives de oração dos últimos 60 dias, nesse canal tem estudos de livros que nós fazemos avaliação. No mês de setembro, nós vamos estar fazendo um período que eu chamo de altar. O que é o altar? São 4 dias de oração ininterrupta. E é filmado entrando no YouTube. Eu entro a cada 3 horas orando pelas pessoas, eu fico no altar da igreja, eu me retiro no altar da igreja, eu só saio do altar para ir ao banheiro e volto para o altar. Ali a gente fica em oração. E a gente transmite pelo YouTube, é um tempo de oração. Se você quiser fazer parte, e tem também o Bom Dia. O nosso Bom Dia é todo dia, 6 da manhã, uma pequena meditaçãozinha bíblica, todo dia. Então, nos siga lá no YouTube, Márcio André 12 Oficial. Maravilha. Não, eu falei para o senhor, a casa é do senhor. Obrigado. Então, o que acontece? O que representa esse dia 1º para o Senhor, meu apóstolo? Vamos lá. As pessoas que caminham com o apóstolo Márcio André, eu costumo dizer, eles têm comigo 3 compromissos de tempo. Um é a segunda-feira, os pastores vão e são ministrados, né? Tem o compromisso do dia 1º de maio, todo ano, 1º de maio, eu convido todos os pastores a irem, levarem suas igrejas. A gente chama de fruto fiel, é o dia que eu conheço as minhas ovelhas. A gente já faz há anos isso, já fizemos no estádio Romário Farias, já fizemos no Tigres do Brasil. Nos últimos 2 anos estamos fazendo ali na nova Arena da Baixada, ali do lado da faculdade, na rodovia Washington Luiz. Colocamos 15 mil pessoas no Tigres do Brasil, já lotamos várias vezes lá. Então,
é um dia em que as pessoas vão, cada igreja com uma cor, para a gente louvar a Deus. Começa às 4 da tarde, costuma terminar às 7 da noite, é um culto. Mas é a única hora que eu consigo ver minha igreja, porque a minha igreja não cabe dentro da minha igreja. Né? Como eu falei, hoje eu estou cuidando em torno de 30 pastores e eu cuido deles, porque assim, eu não pastoreio a igreja deles, eu pastoreio o pastor e através do pastor eu acabo ensinando a igreja. E discipulando eles. Eles têm um compromisso de discipulado comigo. No discipulado eu faço 4 perguntas. E aí é que eu falo, o que é pastorear? Se o teu pastor, no mínimo uma vez por mês, no início, não te faz 4 perguntas, ele não é pastor. Como é que está a tua vida com Deus? Pergunta ao pastor se ele ora, se ele jejua, se ele lê Bíblia. Qual é o pecado dele? Porque se ele não confessa pecado, já tem problema. Segunda pergunta que eu faço, como é que está a tua vida familiar, tua vida conjugal? Como é que está com a esposa? Como é que está com os filhos? Está namorando? Como é que está o relacionamento dentro de casa? Porque todo casal tem problema, gente. Família tem problema. E precisa de ajuda. Terceira pergunta, como é que está a vida financeira? O mundo não precisa de mais escândalo financeiro, gente. Pelo amor de Deus. É a igreja envolvida com o banco M, é a igreja envolvida com o banco sei lá o quê. É dinheiro sujo daqui, dinheiro sujo de lá. Pelo amor de Deus, gente. Será que Deus não é mais Deus? E por último, aí sim eu falo da igreja. Eu falo do ministério do pastor para poder ajudá-lo com o crescimento da igreja. Então a gente discipula esses pastores. Tá? E agora nós vamos ter até uma... E sempre eu falo também do segundo final de semana de setembro, que é quando o meu pastor vem ter um tempo com os pastores. Nós vamos ter um evento no segundo final de semana de setembro, lá em Petrópolis, que é uma imersão de liderança. Se não me engano, é dia 10, 11, 12 de setembro, não tenho certeza agora, que é o segundo final de semana, é quinta, sexta e sábado. Quinta noite, sexta de manhã, sexta noite, sábado de manhã. Vai ser num teatro muito bonito lá em Petrópolis e os pastores vão ter um tempo com o meu pastor sendo ministrados. Aí eu sento do ladinho deles, pego o meu tablet, começo a anotar e as pessoas ficam até, o senhor vai falar, não, eu vim aqui para receber. Quando eu estou com o meu pastor, eu viro ovelha, tem que receber. Amém. Bom, então já fica o convite para ano que vem, 1º de maio, Arena da Baixada, tá? Vai ficar pequeno aquilo lá. Mas tem que ficar. Vai ficar pequeno. Quando a gente lotar dentro da quadra, a gente vai pro lado Meu amor, quanto tempo eu tenho ainda aí? que eu saio daí. 53 minutos. Já? Já foi, já. Meu Deus, como foi rápido, hein? Misericórdia. Bom, meu apóstolo, eu quero agradecer ao senhor, tá, por essa oportunidade de estar conosco aqui na MBTV, trazendo um pouquinho desse conhecimento a qual Deus concedeu ao senhor e dizer que a honra foi gigantesca para mim hoje aqui, tá podendo falar com esse meu público maravilhoso que está sempre ligado com a gente. Às vezes, como acontece em algumas agendas, que não dá tempo de eu chegar aqui, o pessoal fica mandando mensagem no Zap. Quem já nos segue fica mandando mensagem para mim, mensagem para minha esposa. E teve umas 2 terça-feiras que eu tive que cancelar a live, mas porque a gente estava muito longe mesmo. Eu não costumo cancelar a live, nem a minha, nem a da minha esposa, que inclusive a sexta-feira é a dela. Quem sabe o senhor me dá honra e a sua esposa estar aqui com ela, que eu vi que ela é... A minha esposa, ela é psicóloga e a agenda dela é pior do que a minha, né? Porque ela faz muitos trabalhos, ela tem muitos pacientes fora do Brasil, ela faz congressos fora do Brasil, então a agenda dela é bem difícil. Mas nada é impossível, tá? Mas vamos lá, eu quero agradecer. Obrigado, Hélio, obrigado, irmã. Não difícil. É Nélio, desculpa, Nélio e Márcia. MN, né? Isso. MN. E eu quero agradecer vocês, quero agradecer a audiência. De novo, falar, me segue lá no YouTube, Márcio André Duzzi Oficial. E pastor que está aqui, segunda-feira do mês, 7h30 da noite. O Nélio vai estar lá para te dar um abraço e me apresentar a você. E eu te espero. Bom, já está confirmada a presença de... Vai sair 3 carros daqui de Belfor Roxo. Glória.
para ir para Pode lá. sair 3 carros, 2 bicicletas, 3 jegue, 4 patinetes, mas vai todo mundo, tá? Inclusive vai uma moto. Opa, aí, tá vendo? Vai uma Ah, moto lá de parada de ali Parada de Lucas não, ali o pastor Ronaldo. É ali de perto de Parada de Lucas ele. É que eu esqueci agora, desculpa, pastor Ronaldo. Vai estar conosco também, ele vai sair de lá para poder estar conosco. E agradecer a vocês que sempre estão aqui conosco. Vou aproveitar mais um pouquinho do nosso apóstolo. Ele vai estar orando pela sua vida, pela sua família, tá? Pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E dizer que terça-feira que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui a partir das 19 horas com mais um podcast com o pastor Nélio Assis, convidado. E tenha certeza que Deus ele já está te abençoando. Meu apóstolo, por gentileza. Senhor, obrigado, Pai, por esse privilégio de estar aqui com o pastor Nélio, com a pastora Márcia e com todos esses que estão nos assistindo. Entra na casa deles, abençoa eles, Pai, de forma sobrenatural. Cura o enfermo, atende o necessitado, abre porta para aquele que está endividado. Abençoa, Pai, cada igreja, cada família, cada propósito. Eu te agradeço, Pai, por esta porta que se abriu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Paz. Quem sou eu para merecer um amor assim? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para merecer um amor assim? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu nunca imaginei encontrar um amor tão puro e tão sincero, verdadeiro igual ao seu.